porque a nossa alma está suspirando por ti, como aquela corça suspira pelas águas. Nosso espírito, nossa alma também tem sede de ti, ó Deus. Vem através dessa fonte inesgotável que é o teu Espírito Santo, que é a tua palavra, que é a tua presença, que é esta mensagem, Senhor, saciar a nossa alma que veio aqui para alimentar do Senhor, receber alguma coisa vinda diretamente de ti. Pai, olha para as nossas almas sedentas e encha-nos com o teu Espírito Santo, Pai. É o nosso pedido, como quem veio comer, alimentar do cardápio que o Senhor servira à mesa para nós nessa noite. Venha olhar para as nossas debilidades, as nossas necessidades, Pai, que temos, as quais trazemos perante o Senhor. Fala conosco aqui nessa noite, uma vez mais nos encorajando, advertindo, orientando, dando a nós o pão vivo que desceu dos céus. Pai, olha também para esses pedidos de oração, abençoe cada um que trouxe a sua petição, seja cura, seja libertação, seja agradecimento, como a irmã Daiane agradece, Senhor, pelo seu aniversário, que a mão do Senhor seja sobre ela nesse dia de hoje, concedendo a ela segundo o desejo do seu coração. Pai, abençoe a nossa irmã com vida, com saúde, com felicidade, com as mais ricas bênçãos celestiais sendo derramadas sobre ela e a sua casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo é a nossa oração em favor da tua filha. E a nós aqui, fala conosco, que é o mais importante para nós, ouvir a tua voz através da mensagem do teu profeta. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor abençoe a todos. Amém. Como é bom poder estar na casa de Deus mais uma vez, fazendo aquilo que tanto agrada a Deus. Vamos abrir em 2 Timóteo 4 e Apocalipse 2. Fazendo aquilo que tanto agrada ao Senhor. Cantando louvores, adorando a Deus. Isso é um dever. Quando nós cantávamos, eu estava pensando isso aqui comigo. Isso é um dever de todos os cristãos. Cantar louvores a Deus, glorificar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, Salmo 150, verso 6, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Agora, aquilo que tem fôlego e ainda é racional, lá está escrito: louve com harpa, louve com instrumento de cordas, louve com flautas, com adufe, com instrumentos altissonantes. Louve. Ali ele toma todos aqueles instrumentos, símbolos altissonantes, símbolos sonoros. Ele pega todos os instrumentos e coloca ali. E ele fala para quem tem fôlego: louve, toma tudo isso aí, use para louvar a Deus com toda a sua força, com todo o seu sentimento. Você gostaria de fazer algo que agrada a Deus? Quem é que não gostaria? Todos nós gostamos de fazer algo que agrade a Deus. Nós às vezes fazemos contra a nossa vontade tanta coisa que desagrada a Deus, mas a Bíblia diz que quando nós cantamos louvores a Deus, nós agradamos a Deus. Deus agrada tanto disso aqui que acabamos de fazer: cantar, glorificar, louvar com as palmas, louvar com os instrumentos, louvar com os gestos. Ele agrada tanto disso que são louvores. E Salmo 22, versículo 3 diz que Deus habita entre os louvores. Você acha que Deus habitaria entre alguma coisa que Ele não agrada, que Ele não goste? Ele habita entre os louvores porque Ele tem prazer de ser louvado. Então, todas as vezes que você quiser ter certeza de que está fazendo algo para agradar a Deus, cante louvores a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, diga: Senhor, eu tiro tanto tempo para pedir, para te buscar,
em meus próprios benefícios. Eu quero tirar um momento para te louvar agora, porque eu sei que o Senhor ama ser louvado. Para isso eu fui criado, para te louvar, para poder te adorar, para poder te servir. Então é bom fazer isso. Quando formos louvar, louve de todo o seu coração. Glorifique-o ao longo do culto, de alguma maneira, orando, cantando, aplaudindo, de alguma maneira, em espírito e em verdade. Abriram 2 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos começar no verso 1. 2 Timóteo 4, verso 1. Quem pegou a mensagem nova e trouxe a mensagem nova? Levanta a mão, deixe-me ver. Os diáconos, depois da leitura da Bíblia, pode ir passando para quem não pegou ainda, para lermos alguma coisinha, se o Senhor permitir. 2 Timóteo 4, verso 1 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Diz assim em Apocalipse 2, versículo 20: Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Senhor Deus, querido Pai, esses textos que acabamos de ler aqui, em Timóteo e no Apocalipse, eles chamam diretamente a nossa atenção à vigilância, à sensibilidade, à prudência na Tua palavra, para que não amontoemos doutores, doutrinadores, segundo nossos desejos, nossas vontades carnais. Nos chama muito a atenção este texto, Senhor, para que nós não nos cauterizemos as nossas mentes, para que nós não nos dobremos diante dos eventos modernos, a modernidade que tem adoecido, matado, causado tantos danos espirituais. Pai, aqui está uma advertência lida diante de nós, e aqui está um chamado ao arrependimento, e aqui está também, Senhor, uma predição na Tua palavra sobre as terríveis consequências do não acordar e o não se arrepender. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nunca deixe faltar nos nossos corações arrependimento, Pai. Se porventura formos enganados por algum tipo de espírito, situação, permita-nos, como pródigo, cairmos em nós mesmos, despertarmos, Pai. Permita-nos, Senhor, viver aquele espírito no nosso coração que nos faz chorar, cair de joelho, arrepender, reencontrar o caminho uma vez trilhado, reencontrar uma vez aquele amor, aquele espírito, Senhor, aquela mensagem que muitas vezes
Podemos não abandoná-la fisicamente, mas no coração. Tenha misericórdia de nós. Essa é a tua voz, essa é a tua mensagem. Não há outra mensagem para essa era, para este dia, somente a mensagem do sétimo anjo, Senhor. Portanto, ajuda-nos aqui a compartilhar a mensagem com a congregação, e não nossas ideias, e não a cauterização que o mundo está vivendo, dos seus doutores que atendem apenas os desejos e as concupiscências próprias dos corações naturais. Tenha compaixão e nos ajude a dobrar, nos inclinar, nos humilharmos perante a mensagem que o Senhor nos tem enviado. Abençoa-nos através da leitura da Bíblia, através da leitura da mensagem, em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém, Deus vivo. Amém. Assentai-vos. Pode distribuir, irmãos, as mensagens, porque eu quero tomar aqui alguns parágrafos, se eu conseguir. Serão 15 parágrafos que nós iremos ler, se Deus permitir, que está na página 5, já pode deixar aberto. Eu me preocupo, às vezes, com isso, com passar aqui para os irmãos o que o mensageiro disse. Às vezes sem fazer aquela leitura sistemática juntos, mas também sem deixar passar um mês sem que nós façamos isso que pretendemos fazer aqui nessa noite, lermos um pouquinho juntos, porque eu acredito que o ofício, um dos motivos de Deus levantar ofícios na igreja, ofício especialmente pastoral, é para passar a mensagem. Nós não temos uma mensagem própria, nós não temos um ministério próprio, nós estamos debaixo do ministério do mensageiro da era, e nós sujeitamos o ministério do mensageiro da era, e aí nos esforçamos de todos os modos para passar a visão do mensageiro, porque o dia que passamos a nossa visão, ainda que seja bem aceita, ainda que seja doce, como mel aos nossos lábios, aquilo não é a visão do mensageiro. Então nós temos que manter a fidelidade ao que o mensageiro ensinou, que é o que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Não existe uma outra mensagem, um outro ministério de preparação para arrebatamento, senão o ministério que Deus enviou, Malaquias 4, Apocalipse 10. Então, se conseguirmos transmitir o recado do mensageiro, a essência, ainda que não leiamos na íntegra, se nós conseguirmos transmitir a essência da mensagem, é isso que nos prepara para o arrebatamento. Irmão Brana disse, toque as fitas. Muitas pessoas dizem que tocar as fitas é só rodar o áudio, mas a mensagem é a fita impressa também. E quando nós lemos com a igreja, citamos aqui para a igreja a mensagem, nós estamos ouvindo a fita, nós estamos ouvindo a voz do mensageiro. Então nós vamos tomar aqui algumas coisinhas, alguns tópicos que eu destaquei, e hoje quero começar aqui no parágrafo 16, aonde o profeta começa falando sobre o modernismo. No parágrafo 16 ele diz assim: deve ter sido uma manhã bem quente e penosa, havia cerca de 3 anos que não chovia, nem mesmo o orvalho caía dos céus, a terra estava seca, não dava alimento, foi um tempo terrível, fome e morte perseguindo nas ruas, atingindo as pessoas com pobreza, sem água. Aquilo era um reflexo do pecado e da decadência moral. Está vendo? O pecado traz consequências. Sol escaldante, seca e a fome perseguindo.
O profeta disse: aquilo era um reflexo do pecado e decadência moral. Quando o pecado entra e a decadência moral se estabelece, não adianta nos enganarmos, as consequências virão. O profeta disse: era um reflexo. Assim como temos hoje nossa era de problemas juvenis e problemas de divórcio, e todo crime que é cometido em nossa nação são reflexo de nossa decadência moral. Vocês viram recentemente a tragédia de Suzano? Viram a tragédia de Brumadinho? A tragédia, eu ouvi dizer hoje que teve uma tragédia semelhante a essa, eu acho que até com mais proporções em outro país, eu não me lembro aonde, mas o profeta disse: todas essas coisas são reflexos da decadência moral e do pecado. Se o mundo não vivesse a decadência moral, o pecado que vive, não sofreria como estão sofrendo esses sustos, esses pesadelos, como nós estamos ouvindo um pouquinho aqui dessa mensagem essa semana. Então o profeta disse aqui, são reflexo de nossa decadência moral. Nenhuma chuva. E ela deve ter orado a noite toda, falando da viúva de Serepta. Agora vamos entrar no 17, ele diz assim, Jezabel e sua moderna multidão tinha socializado a religião e trazido a nação inteira à idolatria. Era a época do reinado de Acabe, o rei mais perverso. Eu fiquei pensando, mas por que o mais perverso? Teve reis muito mais cruéis do que Acabe. Mas o profeta disse, o rei mais perverso. Perverso por quê? Porque era um crente fronteiriço. Não tem coisa mais perversa do que ser meia pedra, meio tijolo, do que ser parcial, do que ser, Apocalipse 3, versículo 15, oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por isso que Acabe foi o rei mais perverso, não porque ele matou mais, não porque ele tenha sido mais injusto, não porque Israel tenha sofrido mais do que em qualquer outro tempo no reinado de Acabe, não porque ele tenha sido mais desumano, desigual, não. Ele foi o mais perverso porque ele negou a sua fé. E Jesus disse que o segundo estado faz-se pior do que o primeiro. Ele era o tipo de um crente desviado. Ele era o tipo do cão que voltou ao vômito, da porca lavada que voltou ao despojadouro de lama. E aí o profeta disse, ele foi o rei mais perverso que Israel já teve, pois ele era apenas um crente fronteiriço. É uma perversão ser fronteiriço, não tomar decisão, pé no mundo, pé na casa de Deus. Olha para você ver. E ele segue, e essa é a pessoa mais perversa que há. É um homem ou uma mulher que professa o cristianismo e apenas tem o suficiente disso para deixá-los irritados, para fazê-los dizer, eu gostaria de fazer isso, mas minha religião não me permite, eu não deveria fazê-lo. Essa é a pessoa mais miserável que eu posso imaginar. Se isso é tudo o que tenho, deveríamos enterrar isso e ir atrás de algo melhor. Então aqui o profeta disse que Jezabel, bem no início do parágrafo 17, irmãos, daqui a pouco vamos continuar, ele diz que Jezabel e sua moderna multidão tinha socializado a religião e trazido à nação a inteira idolatria, ou seja, o modernismo invadiu a Israel com idolatria. E o irmão Brana comparou esses dias muito semelhante aos dias que nós vivemos. Prova disso é que Apocalipse 2, o livro das revelações, o livro do tempo do fim, o livro das profecias, que nos mostra o estado que vive os dias que vivemos, fala sobre o tolerar a Jezabel, porque Jezabel não é uma pessoa, Jezabel é um espírito que rege não uma mulher, mas rege uma igreja, rege uma nação, rege um homem, rege um velho, rege um jovem,
É um espírito. Aquela mulher foi só mais uma mulher que foi ungida com aquele espírito de Jezabel, aquele espírito de modernismo que invadiu a Israel e levou a Israel à morte. O profeta disse: a morte estava perseguindo nas ruas. Ele disse: sol escaldante e 3 anos sem que a chuva caísse do céu. Tudo isso por causa do espírito jezabelita que estava invadindo, como também está invadindo nesses dias que nós estamos vivendo. É indiscutível, irmãos, todos nós estamos em comum acordo com isso. O ímpio, o denominacional, o cristão da mensagem, todos os grupos estão 100% de acordo com isso. O modernismo está invadindo as igrejas. É duro, mas isso é uma grande verdade. O modernismo está invadindo os lares, está mudando os costumes dos lares. O modernismo está invadindo as nações. O mundo jaz no maligno, já invadiu por completo. E aí você vê as próprias culturas dos países foram completamente mudadas. Por quê? Porque o modernismo invadiu. Carnaval, por exemplo, essa festa da carne, um dia foi uma cultura de países, que não era tão obscena, tão vulgar, tão nojenta, como é nos dias que nós estamos vivendo. Mas o modernismo está entrando e mudando lares, e mudando igrejas, e mudando culturas, e mudando mentalidade das pessoas. E esse modernismo entrando, você sabe o que é? É o diabo. É a árvore da ciência do bem e do mal. E quem é essa árvore? Não é o próprio diabo? O irmão Brana não disse que é o diabo? E ele chegou a ser indagado, mas haveria alguma coisa boa no diabo? E o irmão Brana diz assim: mas para que engane, ele tem que oferecer alguma coisa, ainda que seja momentaneamente boa, mas ele oferece alguma coisa que pareça ser lucrativo, ele oferece alguma coisa que enche os olhos, como Ló, quando olhou para Sodoma, e ele encheu seus olhos. Isso aí é o diabo, a árvore da ciência do bem e do mal que está invadindo. O diabo, ele é literalmente um invasor, irmão. Por isso que eu não creio que crente seja invasor de terra. Tem um pedaço de terra aqui, vamos lá cercar e vamos invadir, é nosso. Não, eu não creio nisso. Invasor é o diabo. O crente paga o preço, o crente documenta, o crente coloca no seu nome. O crente não é um invasor. O diabo sim, ele é um invasor, invadiu nações, e o mundo jaz no maligno, e usurpa, está destruindo tudo que Deus, com amor, com carinho, com sentimento, tudo que Deus criou, ele está pervertendo. O homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, o diabo está pervertendo ele ao limite, ao máximo. Acredito que, eu não sei se há mais lugar para a perversão, porque o homem já está completamente pervertido. Por quê? Porque o diabo, ele é invasor, e ele invade, e ele tira tudo do lugar. Se tem alguém desordeiro, é o diabo. O diabo, ele tira tudo do lugar. Ele é desordeiro. O que é que ele faz? Ele não pede licença para entrar, ele não bate na porta. Quem bate na porta é o Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, está vendo? Olha como ele é educado. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta, é cavaleiro, pede licença para poder entrar. Se você deixar entrar, ele entra. Se você se abrir, se nós nos abrirmos, ele entra e faz a obra que ele tem que fazer, mas tem que deixar. Já o diabo não. Uma festazinha que ficar para ele, irmão, é ali que ele enfia sua ferramenta, é ali que ele arromba a porta, é ali que ele entra para saltear, porque ele é arrombador de portas. Ele é salteador. Ele veio para matar, roubar e destruir.
Esse é o nosso inimigo. Ele é oportunista. Tendo uma oportunidade, dizem que é a ocasião que faz o ladrão. E é verdade. O ladrão vê que está fácil, ele fala, é agora. O diabo também é assim, irmãos. O diabo, quando vê alguma facilidade, não dê facilidades para o diabo. Ele, a ocasião, faz esse ladrão roubar. Faz esse ladrão entrar, arrombar. Faz esse homicida, desde o princípio, matar. É sempre assim. Esse é o nosso inimigo. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai entrar e ele vai fazer um estrago com o seu modernismo. Seu modernismo é aquilo que aparentemente é agradável. Ele tem que ser agradável, vendo que o fruto era desejável aos olhos. Não é o que está escrito lá no livro de Gênesis? O diabo oferece coisas desejáveis, agradáveis, que enche os olhos. Ele não faz péssimas, más ofertas. Ele sempre fará boas ofertas. Sempre trará aparentemente boas oportunidades para a carne. Essa que é a estratégia do inimigo. E aí, quando ele entra, irmão, com o seu modernismo, meu Deus do céu, área, aí sim, estamos pisando em um campo minado, em um terreno perigoso. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos nos acostumando com coisas, acostumando com situações, com práticas que se opõem diretamente aos padrões da mensagem que Deus tem nos enviado. O inimigo entra como Acabe e Jezabel foram possuídos por um espírito, e aquele espírito levou não parte da nação, mas toda a nação, exceto Elias e mais 7.000 só. Em uma nação, só 7.000 que não foram anestesiados pelo modernismo de Acabe e Jezabel. Normalmente são poucas pessoas que não são levadas. A maior parte são arrastadas. Israel foi arrastado. Elias disse, fiquei eu só. Deus disse, há mais 7.000. 7.000 era quase que ninguém, talvez 0,1% do que existia em todo o território de Israel naqueles dias. Era uma quantidade insignificante. Era um grãozinho de areia. Sempre a maioria são facilmente enganados. E o inimigo vem, e quando ele vem e entra com a sua modernidade, ele começa a mudar os padrões da mensagem, porque a mensagem, irmão, lembre disso, não se esqueça, ela tem um padrão estabelecido por Deus. Tem um padrão. E o padrão de Deus tem que seguir firme e irremovível. Ninguém tem autoridade para mudar o padrão que Deus estabeleceu através do anjo da era. Ninguém. Ninguém tem essa autoridade. E o inimigo vem de maneira sorrateira, tentando mudar os padrões que Deus estabeleceu através da sua palavra. Ele vem com a sua modernidade, trabalhando contra o padrão da mensagem. E o padrão da mensagem é chamar um povo para a santificação, chamar um povo para a separação. Por isso, irmão, tudo que trabalha contra o padrão de uma igreja, um crente, um lar santificado, não tenha sombra de dúvidas, é só mais um espírito sorrateiro que traz fruto desejável aos olhos e agradável à carne. Porque o padrão de Deus é a santidade. Segui, pois, a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Quer dizer, a mensagem, ela tem um padrão que não pode ser adulterado. O inimigo vai trabalhando contra os padrões estabelecidos de Deus. E quando voltamos para a Bíblia, estava lendo o livro escrito, não sei se pela filha ou a neta do irmão Brana, sobre música saudável e não saudável, e eles fizeram uma pesquisa e disseram assim que encontraram
1.897 versículos na Bíblia. Gente, você sabe o que é 1.897 versículos na Bíblia? Falando sobre a separação do mundanismo. Não é pouca coisa. Quer dizer, 1.897 versículos aqui dentro da Bíblia, mostrando quão importante é uma igreja separada do mundanismo, uma igreja, uma família, um lar que não se deixa enganar pelo modernismo de hoje, que é um cartucho, uma ferramenta do diabo para poder enganar. O diabo sabe que somente o pecado pode separar o cristão de Deus. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir, mas o ignorar estes 1.897 versículos chamados advertência à santidade, ao não deixar ser enganado pelo modernismo, é que faz a separação entre vós e o vosso Deus. E ele mexe em uma pedra fundamental. Ele vai na base, ele vai na estrutura, porque se ele compromete a estrutura, o teto vem abaixo, as paredes vão todas sucumbir. Se ele comprometer a estrutura, o diabo vai direto na estrutura da casa, que é a santidade. E ele sabe que ele põe o cristão em péssimas situações. Somente um momento, abra Deuteronômio capítulo 28. Olha para você ver, o diabo coloca o cristão numa péssima situação, quando ele consegue pegar esse cristão e tirá-lo dos caminhos santos do Senhor, através do modernismo. Ele sabe que o único jeito de separar o crente de Deus, de fazer o crente sofrer a consequência do pecado, o único jeito que ele tem de conseguir mais adeptos, para que ele não queime sozinho no lago de fogo e enxofre, é fazendo os filhos de Deus não obedecerem. Como diz aqui Deuteronômio 28, versículo 15, diz assim, Deuteronômio 28, verso 15, diz assim: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições, e te alcançarão. Irmão, o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir, porque ele sabe que está escrito aqui, ó, se não deres ouvido à voz de Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, às suas advertências, à sua sã doutrina. O diabo já ouviu que Deus falou em sua palavra, que o não ouvir e obedecer resultará em maldições correndo atrás da pessoa. Não precisa de despacho, não precisa de feitiçaria, não precisa de pai lançar maldição, mãe lançar maldição, não precisa de ninguém amaldiçoar ninguém, basta não ouvir a Deus. A Bíblia diz que a maldição já vai ser a sua sombra. E o diabo sabe disso, então ele é o maior interessado que o crente não ouça a voz da advertência, a voz de Deus convidando-nos ao arrependimento sincero e genuíno. Versículo 16, a Bíblia diz assim: quando não ouvimos, quando ignoramos, quando a unção de Jezabel nos engana, maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Está vendo? A Bíblia diz aqui, irmão, aqui, ó, que a pessoa pode ter fruto no ventre, a pessoa pode ter fruto na terra, a pessoa pode ter criação de vaca, pode ter rebanhos de ovelha. Não está dizendo que não vai ter, não está dizendo que não vai prosperar, não está dizendo que vai passar fome, se tornar um leproso, um mendigo, mas está dizendo que tudo que ele tiver, tenha o quanto tiver, será amaldiçoado,
Por que amaldiçoado? Porque só vai servir para distanciá-lo ainda mais da presença de Deus. Está vendo? 19: maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixastes. Mas aí vai todo o capítulo falando sobre quão sofrida é a voz daquele, quão sofrida será a vida daquele que desrespeita a Deus, daquele que deixa o diabo entrar por uma frestazinha e tirar tudo do lugar e causar um grande problema, porque quando o diabo entra, ele causa um grande problema. Entrou entre marido e mulher, problema. Entrou entre pais e filhos, problema. Entrou em uma igreja, problema. Ele é problemático desde quando ele foi criado. No céu ele deu problema, no Éden ele deu problema, quando Deus se encarnou na terra, problema. Onde esteve, por onde passou, ele deu problema. E aí quando o cristão deixa entrar, através desse fruto desejável, que é o que eu quero focar aqui, que é a modernidade, a árvore da ciência do bem e do mal, então ele começa a introduzir nos lares, introduzir nas igrejas, introduzir nos pensamentos, nos corações, sabe o que? Tendências modernas. Quais são as tuas tendências? O inimigo começa a infiltrar tendências modernas, começa a infiltrar costumes estranhos. Quando eu digo tendências modernas, irmão, eu não estou falando de um celular, eu não estou falando de um computador. Isso aí seria superficial ainda, muito embora tenha servido de condenação, de maldição para muita gente. Olha, irmãos, muitos podem ficar relutantes, mas isso tem servido de suicídio espiritual dentro de muitas casas, na mão de muitos cristãos. Porque o espírito jezabelita, que é sensual, que é prostituição, prostitui, corrompe, adultera, muda os valores. Ele vai entrando e vai mudando, vai introduzindo as tendências modernas, vai introduzindo os costumes estranhos. E através, muitas vezes, do celular, que podia ser uma bênção, ele se torna uma maldição. Televisão ou televisor, televisão é a programação, televisor é o aparelho, isso é um televisor. Através do televisor, que poderia ser uma bênção, aquilo se torna uma maldição. Através do computador, que podia ser uma bênção, sendo bem usado. Crescimento, instrução, profissionalismo, descobertas e tantos valores poderiam ser agregados se as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo e nascidas de novo. Porque não se engane, somente o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento em uma pessoa, fará ela ter domínio próprio. Fora disso, está dominado pelo espírito de Jezabel e Acabe. E aí vai entrando essas coisinhas, esses hábitos, não propriamente os eletrônicos, mas os hábitos. Não propriamente os aparelhos, mas a mudança de gostos. Os gostos vão mudando. O que está te fazendo mudar de gostos? Olhe para ti mesmo quando os teus gostos mudarem. Olhemos para nós quando os nossos hábitos começarem a modificarem, se tornarem hábitos que inclinam para tendências modernas e costumes estranhos. Examinemo-nos a nós mesmos, se é que já não fomos reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ou 5. O inimigo é muito astuto. Ele descobriu uma maneira muito mais prática, muito mais fácil de derrubar, de destruir cristãos.
introduzindo aqui dentro, ó, introduzindo aqui entendimento, visão, sentimentos modernos. Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, até como advertência, sobre os riscos destas coisas, não essas coisas, mas os riscos dessas coisas mal administradas, essas coisas mal usadas na vida de cristãos. Por que eu digo isso? Porque sou eu que atendo aqui, sou eu que recebo ligações, sou eu que às vezes tenho que sair correndo de madrugada, acorde, socorre, surtou. Sou eu, tenho que advertir. Por quê? Porque isso está corroendo, está se tornando um câncer na vida de muitos jovens, na vida de muitos casais, homens velhos, mulheres velhas, novas. Não estão tendo autocontrole para usar em benefício do reino de Deus, mas para mudar gostos e hábitos, e introduzir costumes estranhos, e o pior de tudo, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrepende, aquilo está ficando natural. E às vezes, recebemos chamadas, pessoas que o diabo, através dessas coisinhas, irmãos, quase levou para o inferno. Mulheres, às vezes, que gemem e gritam e dizem: eu não posso fazer nada, estou com mãos atadas, braços amarrados, mas os meus filhos já foram laçados, meu marido está laçado, embaraçado com isso. E a eleição, e a mensagem, e a coluna de fogo, e o sangue de Cristo, e o propósito pelo qual Deus te elegeu, e o plano e a história a qual você foi escolhido desde antes da fundação do mundo para poder fazer parte, reduzirá tudo isso a nada, a um lixo e esgoto de Satanás. Vai entrando essas coisas. Cuidado para você não ser invadido por essas tendências modernas que Jezabel e Acabe trazem, como nós acabamos de ler aqui, para fazer, o que a Bíblia disse? Tenho contra ti o tolerares a doutrina de Jezabel, que faz com que os meus filhos tropecem e se prostituem. Há determinadas condutas, gostos e hábitos, não se engane, há problemas, há filmes, há programas, há filmes, há coisas que você pode ver aí nas redes sociais, que são espírito de Jezabel, prostituir, tropeçar e prostituir, e aí está em adultério espiritual com Deus. A Bíblia diz aqui que Jezabel faz isso. Por isso, irmãos, vocês têm filhos, vocês, alguns de vocês, muitos de vocês têm netos. Oremos um pouquinho antes de ir embora, oremos, se preciso na madrugada, se preciso na manhã, se preciso todos os momentos que Deus te compungir e te chamar e sensibilizar o seu coração para orar. Oremos aquela oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, livra-nos do mal, Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor, isso está aí espalhado por todos os lados. E aí você tem que ter essa sensibilidade. Senhor, livra-me do mal que Eva não pôde ser livre. Eva parou, ficou sozinha com o diabo um pouquinho. Cuidado quando você estiver sozinha, minha irmã. Cuidado quando tu estiveres sozinho, meu irmão. É exatamente quando o antigo diabo, a mesma velha serpente, ela volta novamente para te tentar no teu Éden. Tua casa é o teu Éden, teu quarto é o teu Éden, teu escritório, tua sala é o teu Éden. A velha serpente te vendo sozinha, ela virá para te tentar.
E aí você pode orar e dizer: Senhor, Tu nos ensinastes essa oração, e se Tu nos mandastes orar assim, é porque isso é poderoso. Livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixe cair na tentação que Eva caiu, de ouvir o modernismo da velha e antiga serpente. Não me deixe cair na tentação, no mal que Sansão caiu, de aceitar a sutileza de Dalila, a sedução de Dalila, e caiu pela concupiscência dos olhos, da carne e pela soberba da vida. Dalila era o modernismo para Sansão. Dalila era o celular para Sansão, era o computador para Sansão, era as programações obscenas para Sansão. Dalila era a moda, Dalila era o corte de cabelo, Dalila era o mundo jaz do maligno. E Sansão não conseguiu. Por isso, pais, vamos orar. Senhor, livra os meus filhos. Livra das tentações nas escolas, livra das tentações, dos males que sobrevêm nos trabalhos, das tentações, quando você estiver sozinho, estiver sozinha. Porque não se engane, quando o diabo te vê sozinho, ele faz assim, ó: é agora. Não te enganes, é agora. Quando ele viu Eva sozinha, ele disse: é agora. Quando viu Sansão sozinho, é agora. Quando viu Elias sozinho na caverna, ele disse: é agora. Ele até pensou em morrer, desistir, parar, se esconder, nunca mais fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Quando o próprio Jesus se encontrou sozinho no deserto, o diabo disse: é agora. O tentou com tudo que é tipo de tentação: olhos, carne, glorificação de si próprio, que é a soberba da vida, a jactância, o orgulho, a grandeza. Quando Jesus se encontrou sozinho no Getsemane, o diabo tentou. Olha, o diabo gosta de ver crente sozinho. Quando ele te vê sozinha, lá no quarto, sozinho, sozinha lá na sala, é onde você deveria redobrar a atenção e dobrar os joelhos, porque o diabo está ali do lado. A Bíblia mostra isso. O diabo do lado ali, sozinho, o diabo está do lado. E aí deve prevalecer a oração de Jesus: livra-me do mal, não me deixes cair em tentação, Senhor, ajuda. Pai, Elias venceu o diabo quando ele estava sozinho. Senhor, o Senhor venceu no deserto o diabo quando estava sozinho. Senhor, o Senhor venceu o diabo no Getsemane enquanto os irmãos dormiam e tu estavas sozinho. Me ajuda a vencer o diabo. Aqui dentro é fácil, mas muito mais vencer o diabo quando você estiver sozinha, sozinho. Por isso, irmão, crente não deveria ter computador com senha, celular com senha. Não tem nada disso. Facebook que o marido usa, a mulher deveria poder usar. O WhatsApp que o marido usa e que a mulher usa, um poderia usar o do outro sem precisar de apagar a mensagem. Porque o que há de tão sigiloso? O que é que precisa de ser escondido? São as tendências modernas que estão invadindo a era que nós estamos vivendo. E se invadir a sua vida, ai Jesus, se invadir as nossas vidas, nós estamos completamente perdidos. Mas se você for sincero com Deus, aqui Deus pode te libertar. Eu estou falando do que eu já vi. Eu já vi pessoas serem libertadas aqui de joelho no altar.
Eu já vi pessoas que lutou e não venceu, mas quando chegou aqui, ó, chorou, clamou, foi e nunca mais fez de novo. Por quê? Porque Deus ouviu aquelas lágrimas, aquela oração, desceu e libertou aquele homem, aquela mulher. Deus pode fazer isso aqui nessa noite. Você crê que você em particular pode ter um culto de libertação aqui nessa noite? Deus é poderoso para te libertar. Ele é poderoso, Ele pode fazer isso. Mas quando o inimigo entra, muda. A mulher começa a pressionar o marido para coisas, o marido pressiona a mulher para coisas, os filhos pressionam o pai para coisas. E aqui, do 29 ao 31, o irmão Branco diz assim, ó, a igreja pressiona o pastor para coisas, para ver se o pastor frouxa muitas vezes as rédeas. O profeta diz assim, ó, eles frouxarão o pastor. O irmão Branco diz assim, ó, bons pregadores, bons pastores, bons homens, não suportarão a pressão, porque o povo clama por modernismo, clama por carne, queremos carne lá no Egito, até entupir os dentes de carne, Deus fica irado, porque a Bíblia diz, Deus irou com aquele povo. Mas deixa, vamos, parágrafo 18, olha aqui para vocês verem, ó. Foi aqui mesmo que paramos, não foi? 18, e Acabe tinha se unido à sua esposa idólatra, e isso levou todo o povo de Israel à idolatria. Livra-nos, Senhor, disto. E você diria, então, irmão Brana, você comparou isso com os dias atuais, com a nossa nação? Sim, senhor, nossa nação está toda coberta de idolatria. E é mesmo, irmãos, nação idólatra, podemos não adorar animais de madeira e assim por diante, já que pensamos em idolatria, mas idolatria não consiste só disso. Às vezes fazemos nossos automóveis, nossas roupas e coisas que fazemos, nós colocamos como ídolos. Qualquer coisa entre você e Deus é um ídolo. Às vezes fazemos ídolos de nossa igreja. Nunca deveríamos fazer isso. Deus é o único que deveríamos adorar. Senhor, mantenha o nosso coração limpo, Pai, para adorar somente ao Senhor. A nação inteira era governada, é claro, pelas regras e normas de seu rei. E o rei havia dito que tudo estava bem, era moderno. Olha, Acabe, tudo está bem. Pastor, é legal? É. Podemos? Pode. Tem problema? Não. Tudo estava bem. E todas as pessoas queriam ser o quê? Modernas, como nós hoje. Está vendo? Tudo estava bem, mais nada era pecado. Nós queremos ser modernos. Você poderia ligar sua televisão, ver uma mulher fumando um cigarro, dizendo, seja moderno, use tal e tal cigarro. A próxima cena é bebendo uma cerveja, dizendo, seja moderno, beba tal cerveja. Bem, nós não queremos ser modernos, nós queremos ser cristãos. Diga assim, eu não quero ser moderno, eu quero ser cristão. Eu quero um lar, irmão, cristão. Eu quero ser um homem mais cristão. Você deseja ser uma mulher mais cristã? Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos cristãos. Ainda que tenha que andar na contramão de tudo e de todos, eu quero ser cristão, de acordo com a palavra. Nós não queremos ser modernos, queremos ser cristãos. Não é a tendência modernista que estamos tentando acompanhar,
mas voltar para as velhas linhas da palavra de Deus, como cristãos, e viver como homens e mulheres deveriam viver, segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Temos que viver pela palavra. Felicidade pela palavra. Pastor, mas como você feliz sem as tendências modernas? O mundo não consegue felicidade sem modernismo, mas o cristão consegue, porque o cristão, em lugar do modernismo, tem a palavra, tem o estímulo, o vinho, tem o Espírito Santo. Isto é a alegria do crente, ter plena comunhão com Deus. Mas hoje queremos ser modernos como eles eram, e o governo endossa isso. E assim o governo endossa isso hoje. Bem, há poucos anos, 25 anos atrás, 50 anos, se uma mulher andasse pelas ruas vestida como elas se vestem agora, eles a colocariam na cadeia. Mas o governo endossa isso, e queremos ser modernos. Eu digo isso com todo respeito ao nosso governo e às nossas terras. É uma obra de quem? Do diabo. É o diabo trabalhando. Eu creio no antiquado e inadulterado evangelho da verdade da Bíblia. Você crê? Mas beber costumava ser imoral entre as pessoas, e agora você vê crianças que nem alcançaram a adolescência ainda bêbadas. Se o irmão Brana vivesse hoje, ele ia ficar louco. Jogar cartas costumava ser errado para os cristãos, e agora milhões assim chamados cristãos têm entretenimento em suas igrejas, jogando cartas, dando carrinhos de presente e assim por diante. É um erro. Eu nem sei o que é esses carrinhos, então não vou falar. Eu não acredito que seja um carrinho de presente para uma criança. Deve ter algum outro significado lá nos Estados Unidos. Dando carrinhos de presente e assim por diante. É um erro. Não passa de loteria. E isso está errado. E é degradante para qualquer nação. Imagine para a igreja do Deus vivo. Mas o rei disse em seus dias que estava tudo bem. Então eles tiraram os altares de Deus e ergueram altares a Baal. E hoje nós derrubamos as antigas barreiras de santidade e justiça e colocamos a tendência moderna de denominação. Pertencemos a certa grande ordem, chamamos-nos de cristão, porque pertencemos a uma certa ordem. Isso não é cristianismo. Cristianismo é uma experiência com Deus de nascer de novo. Seja cheio do Espírito Santo e purificado de uma vida de pecado e vivendo limpo e santo diante de Deus e dos homens. Isso tira o ferrão da morte. A morte se torna então uma vitória. Vamos ao parágrafo 25. Estávamos indo à mercearia há poucas semanas e notamos uma mulher usando um vestido. Foi a coisa mais incomum que vimos em um tempo. Incomum ver uma mulher de vestido. Vou levar a Keren na escola, eu vejo as meninas entrando assim, olha aquele monte de mocinhas. Acho que foi a Cristina que me mostrou a menininha do Marcos, da Miriam, foi com vocês? Sentadinha assim numa cadeirinha, sainha, toda bonitinha. Eu pensei, para o mundo é a coisa mais incomum que existe. Mais incomum. Mas que coisa. Mas Deus vai guardando essa semente. Logo Deus nos tirará aqui desse lugar, irmão. Suporta um pouco mais. Incomum, uma mulher de vestido. Então Meda me disse, ela interrogou o Bill, qual é o problema? Respondi, querida, aqui está o que é. Nós não queremos nos acostumar com o mundo. Ela afirmou, bem, eu tenho recebido cartas e também algumas pessoas têm me falado, você vai arruinar seu ministério fazendo tais declarações como as que você faz. Eu disse, se a pregação da verdade arruína um ministério, então ele deve ser arruinado.
Isso é correto. Ela indagou bem: o que faz os cristãos se sentirem diferentes? Respondi: quando estive na Suíça ou na Finlândia, as mulheres nas casas de banho davam banho nos homens. Elas eram enfermeiras, como diziam, é o costume deles. Hoje é assim, né? Não é costume, é normal. Quando estive em Paris, todos os banheiros eram tanto para homens quanto para mulheres. Isso é o costume de Paris. Eles acham normal isso. Eu fiz menção ao doutor Menin, quando estávamos hospedados no IMCA, e eles queriam que eu fosse e entrasse naquelas saunas. Quando eu achei que estaria bem, mas não com as mulheres ali. Então ele esclareceu: mas irmão Brana, disse, essas mulheres são lavadeiras. Eu pontuei: mas isso não está certo. Ele questionou: e quanto aos seus médicos examinando as mulheres na América? Vê? Aí ele tentou retrucar o irmão Brana: quanto aos médicos examinando as mulheres na América? Aí o irmão Brana disse assim: aí está, vem, é 6 de um lado e meia dúzia do outro. Você sabe o que significa? É tudo a mesma coisa. O irmão Brana disse assim: da mesma maneira que o banho de sauna misto é errado, é 6 por meia dúzia, quando viemos aqui para a América do Sul. É inadequado, é constrangedor. Se puder evitar, é 6 por meia dúzia. Mas é os costumes da nação a qual você pertence. E quando um homem ou uma mulher é nascido de novo do Espírito de Deus, eles são nascidos de um lugar que é santo, e este aqui não é o seu lar. Eles estão buscando uma cidade por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Seu Espírito vem de cima. Ela interrogou: então nós não somos americanos? Eu respondi: somos enquanto estivermos na carne. Só que o cristão não vive na carne, o cristão vive no Espírito, irmão. Olha para você ver. Mas quando nascemos de novo, somos do céu e de Deus, e somos cidadãos do reino de Deus, e o Espírito Santo que habita aí, que vem a você, te fará agir e olhar e pensar como é naquela nação para onde estamos indo. Certamente, idolatria assumida, todos os pregadores sobre grande e pesado fardo, o profeta diz, cederam, porque as pessoas exigiram isso, o povo exigiu, e o ministro cedeu. É desta maneira que é hoje. Muitos bons pregadores se dobram sob a carga, porque a congregação clama por isso. Eles sairão de sua igreja. Muitas vezes, numa grande denominação, se eles pegam um de seus ministros pregando contra coisas como fumar e assim por diante, eles o excomungam, e os ministros têm que se dobrar sobre o peso. Mas havia um naquele dia, falando de Elias, que não se dobrou sob o peso. Eles o odiavam, mas ele se assentou na montanha. Deus lhe disse para subir lá. Ele o alimentou por meio dos corvos e lhe deu água para beber, mas ele não se inclinava às tendências modernas deles. Ele ainda cria que Deus era o mesmo Deus santo que fez os céus e a terra. Estou tão feliz por ele ter ainda hoje alguns que creem na mesma coisa. Tem alguém aí que crê que Deus não muda, Ele ainda é santo, que Deus não muda seu padrão, Deus não muda sua palavra, Deus não prostitui sua mensagem, ela é a mesma como quando foi entregue pelo mensageiro. E aí o profeta disse: estou feliz, porque no meio de uma era super moderna, há alguém aqui que está gritando: Senhor, eu quero viver a tua palavra, respeitar a tua palavra, me abra a tua palavra para vivê-la e respeitá-la. Não importa o que o mundo diga, eles não vão se inclinar.
Por que você não corta o seu cabelo? Não importa o que o mundo diga, elas não vão se inclinar. Por que que você não veste assim e assado? Vocês não vão se inclinar. Por que que vocês não namoram assim e assado? Eles não irão se inclinar. O profeta diz: não vão se inclinar. A tendência moderna da religião moderna, nada de evangelho social para essas pessoas. Eles creem que Deus ainda é santo, eles creem que Ele requer santidade, e Ele requer o novo nascimento, Ele requer uma separação do pecado. Oh, eu sei que ela o odiava, mas Deus o amava. Deixa o mundo te odiar, Deus te ama. Eles não gostam do nosso jeito de ser, de vestir, de pregar, da nossa forma de adorar, forma de culto. Deixa, não faz nenhuma diferença o que o mundo acha, o que o mundo gosta. Eu sei que Deus ama a sua palavra, vela pela sua palavra, e se nós amamos a palavra dele, Deus nos ama como nós somos. Deus te ama nessa maneira de falar, nessa maneira de andar, nessa maneira de vestir. Deus te ama desse jeito. Oh, eu sei que ela o odiava, mas Deus o amava. E Deus estava prestes a tomar seu profeta da montanha e trazê-lo ao vale. Somente até aqui. Tendências modernas. O profeta disse: eles viviam suas tendências modernas, mas os eleitos não. Os eleitos, eles, o profeta disse, se manterão. Eles permanecerão firmes, eles não irão se dobrar diante das tentações, das lutas. Eles irão dizer: Senhor, livra-me de todo o mal, não me deixe cair em tentação, não me deixe ser enganado por nada. Viva nesse mundo, trabalhe, compre, venda, faça o que tem que fazer. Hoje está inviável viver sem alguns elementos que fazem parte da era moderna, da árvore, da ciência do bem e do mal. Virou os meios de comunicação, e para muitos até meios de sobrevivência. Mas não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Olha, nasça de novo se não nasceu. Encha-te do Espírito Santo se ainda não é cheio, porque senão se dobra, se inclina. Será impossível resistir os dias maus, impossível resistir às ofertas fúteis, banais, baratas do diabo, se não tiver novo nascimento. E aí, quando nos ajuntarmos, é como disse o profeta Amós no capítulo 4. Amós disse assim: ó, vós vos ajuntais em Gilgal para pecardes mais. Amós diz que cada culto daquele povo de Israel era mais pecado. Por quê? Por causa da maneira como vinham. Como é que você vem para se ajuntar aqui em Gilgal? Não venha cheio de tendências modernas, espíritos modernos. Não venha cheio de coisas do mundo, porque senão vos ajuntais, diz a Bíblia, para pecardes mais. Não venha com o coração prostituído, a mente prostituída. Dependendo do que fazemos, do que vemos, do que falamos, como agimos, adulteramos contra Ele. E adultério é espírito de prostituição. E às vezes nesse mundo espiritual está aí. E você nem sabe. Por quê? Porque as tendências modernas entram, cauterizam, e a tendência é acostumar. E quando acostuma, dei-lhe tempo para que se arrependeu, mas ela não se arrependeu. Então não há arrependimento. Que Deus salve os nossos jovens, salve os nossos filhos, salve a nossa congregação. Que Deus salve as nossas crianças desse mundo louco, neurótico. Eu não sei o grau do envolvimento até onde vai, mas eu ouvi dizer que essa meninada que fez
essa chacina, essa atrocidade lá em Suzano. Eu ouvi dizer que eles eram maníacos por videogames. Não pode se culpar diretamente ou unicamente o videogame, porque há bullying, há tantas coisas, mas o videogame foi um mestre para isso, um professor de primeira categoria. E eu fiquei pensando, meu Deus, aonde estão os pais? Aonde estão os pais? Aonde estão as mães? Para fazer alguma coisa e salvar esses meninos. Se possível for, até brigar. Se é preciso brigar, vamos brigar, meu filho. Mas eu não quero te adoecer, te matar. Eu não quero que você fique psiquicamente, espiritualmente um doente. Virou doença. Está matando, está atrasando, está criando uma geração retardada, atrasada mentalmente para muitas coisas e super acelerada para outras. Tendências modernas. Os meninos têm que brincar, para com isso. Isso é legalismo, é? Então vá. Então siga adiante. Siga. Depois restará lágrimas. Depois restará, se não de um jeito ou de outro, consequências. Sofrer para pôr o espírito para fora é difícil. Fecha a porta e não deixa o diabo entrar. Essa casa é reservada para Deus. Esse filho é consagrado para Deus. Esse celular é consagrado para Deus. Esse computador é consagrado para Deus. Esse televisor é consagrado para Deus. O diabo não passa por aqui. Porque depois colocar para fora é difícil. Deixar o diabo entrar é fácil. Colocá-lo para fora dá um trabalho. E que diga quem já foi escravizado por ele, machucado por ele. Que diga quem já foi cravado pelas suas grandes unhas, suas grandes garras. Que Deus ajude, irmãos. Pais, cuidem dos seus filhos. Cuidem. A mensagem é muito antiquada. Podemos não querer que ela seja, porque as tendências modernas dominaram o mundo. Mas a mensagem, ela é a mensagem. A Bíblia, ela é a Bíblia. A santidade, a pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho. Põe eles para fazer outra coisa, para jogar bola, se tem que brincar, para nadar, para fazer qualquer outra coisa, mas ajuda a libertar os teus filhos. Homens velhos também, se liberte disso. Um hábitozinho pega e não solta. Às vezes não é videogame, mas é tantas outras coisas que está te fazendo um homem triste, oprimido, frio, morto. Abra mão disso, jogue isso fora para você ver se a tua vida espiritual não vai melhorar, se a alegria da salvação não vai voltar, se o azeite e o vinho não vai jorrar aí dentro. A única coisa que põe para baixo assim é o pecado. O pecado é a raiz. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus mantenha a sua noiva, a palavra limpa e santificada. Minha oração nessa noite é: Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Diga isso, irmã. Você pode dizer isso aí agora? Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação. Não, mas diga agora com mais vida: Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação.
elas estão aí por todos os lados, mas se todas as vezes que ela chegar, você dizer: Senhor, me livra dessa tentação, mais me importa agradar o Senhor do que essa carne, eu quero crucificar essa carne para glorificar o nome do Senhor. Mantenha meu coração, mantenha minha mente, mantenha o meu espírito, mantenha os meus olhos limpos. Se você clamar, Deus responde, Deus te livra. Deus não te deixará se enredar mais com essas coisas. Você que chegou aqui com esse problema, Deus falou com você. Você só cairá nisso outra vez, se você for muito negligente. Porque Deus, quando fala, Ele quer fazer a cirurgia, Ele quer tirar aquilo, libertar. E eu creio no poder libertador que existe na palavra, quando se rasga o coração e diga: Senhor, eu aceito a Tua palavra, é para mim, Senhor, é para mim. Vamos ficar de pé. Quero sair mais forte nessa noite, quero sair liberto nessa noite, quero sair curado nessa noite, quero sair daqui gritando: esta casa, minha casa, meu coração é reservado para o Senhor. Você quer levantar a sua mão agora? Ora um pouquinho, igreja. Em cima disso, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, Senhor. Quantos já caíram, mas eu não quero cair. Livra-me do mal, o mal do estar sozinho. Livra-me do mal, o mal desse mundo virtual. Livra-me do mal que foi enviado exclusivamente para essa era. Livra-me do mal, Senhor. Se você pedir, Ele livrará, mas tem que ser mais sincero com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, quantas almas sofrem, Pai, quantos homens infelizes por causa de pecados, tendências modernas, coisas que invadiram, Senhor, e ficou difícil para colocar para fora. Ajuda o meu irmão aqui nessa noite, Senhor. Quantas mulheres para baixo, triste, porque quando estavam sozinhas como Eva, o diabo as pegou. Pai, ajuda elas a alcançar de Ti nessa noite libertação pelo poder da fé. Pai, eu sei que o Senhor tem poder para desamarrar estes nós que o diabo dá nas pessoas. O diabo amarrou, mas o Senhor pode desamarrar. Desamarra ele, desamarra ela, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Dá um chute nisso essa noite, vai embora livre, dizendo: Pai, eu não quero te passar mais essa humilhação de fazer o que eu estou fazendo. Eu nasci para ser santo, para te servir, Senhor. Ajude as minhas irmãs não serem seduzidas. Ajuda os jovens não serem seduzidos. Ajuda estes homens. Ajuda todos nós aqui. Livra-nos da tentação. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Ajuda-nos para não sermos seduzidos nessa era maligna. Quantos casamentos mortos, crentes mortos, porque ficaram amarrados, foram enforcados, agonizaram e morreram na fé, Senhor, porque foram longe demais com esse espírito moderno. Pai, que não haja um membro dessa igreja oprimido pelo diabo, Senhor, oprimido pelo pecado, seduzido pelo modernismo, Senhor. Que não haja um crente aqui, Pai, que coloca coisa suja diante dos seus olhos. Dá-nos uma congregação pura, santificada, Senhor. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai.
Eu creio de todo o meu coração, Senhor, que o Senhor é santo e pode batizar com o Espírito Santo o coração dos seus crentes, dos seus filhos, Pai. Batiza com o Espírito Santo, Senhor, para que haja temor, reverência, pureza, para que o marido respeite a esposa, Senhor, para que a esposa respeite o marido, os filhos os pais os filhos, para que respeitemos uns aos outros, Pai. Derrama o Espírito Santo nos corações. É a minha oração, Senhor, em favor de cada cristão, de cada filho do Senhor aqui nessa noite. É a nossa oração, crendo que o Senhor é fiel, é verdadeiro, para responder às nossas súplicas em favor de cada um dos nossos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Olha, busque mais a Deus. Se você fizer dos cultos de oração seu encontro com Deus, se você fizer desses cultos o seu momento de confrontar o pecado em que judia de você, se você fizer de cada mensagem, de cada oportunidade de cantar, de orar, de buscar, de acertar a sua vida com Deus, aquele momento especial, olha, eu duvido que você vai viver todo eufórico com o pecado. Quando mortificamos a carne, não há euforia com o pecado, irmãos. Mortifique a sua carne, em nome de Jesus Cristo, e Deus te fará esquentar-se com Deus, com a palavra, com as coisas espirituais, e esfriar com essas coisas carnais. Fala para Deus: Senhor, me esfria com esse mundo, me esfria com as obras da carne, e me enche de calor e vida pela tua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Busque, busque, busque a Deus, e então esfrie-se, perca a graça com o mundo. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus. Amém. Vão todos em paz, querendo o Senhor. Domingo pela manhã estaremos de volta. As irmãs se empenhem, especialmente as irmãs, se empenhem, irmãs, para não faltarem do culto domingo cedo. Temos uma mensagem para toda a igreja, mas eu creio que especialmente as irmãs vão absorver muitas coisas dentro do que nós vamos falar, algo muito bom para as irmãs também, especialmente. Deus nos abençoe até domingo, Senhor nos permitir.